Graça e paz a todos os irmãos e amigos que estão nos vendo e ouvindo nessa hora, que nos acompanham semanalmente pelas redes sociais, pelo grupo Intercessores no Facebook, no WhatsApp e no nosso canal Davi Pérez no YouTube. Nós estamos hoje aqui para ministrarmos a lição de número 7, Jesus, o sumo sacerdote do melhor pacto. Lição 7, Hebreus 8:6 é o texto base dessa lição, tá? O assunto é o sacerdócio de Jesus. Está lá em Hebreus 2:17, 3:1, 4 de 14 a 15, 5:6, 5:10 e 6:20. Então essas são as referências onde nós podemos ver que o respaldo da lição de hoje vai correr por todos esses textos. Tá bom? Esses textos introduzem a matéria que de agora em diante ocupa a atenção do autor. A citação do Salmo 110 vai servir de suporte para a sua argumentação. Na opinião de alguns estudiosos, essa carta é um sermão com base no referido Salmo. Então, para alguns estudiosos, a carta aos Hebreus é uma menção, é um sermão baseado no Salmo 110. E nós vamos ler todo o Salmo 110 que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a ti a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Então, uma coisa bem interessante que nós podemos ver é que no decorrer de toda essa lição, o autor ele vai nos levar a gente imaginar a respeito daquela passagem que nós vimos nas lições passadas, sobre o tipo e o antítipo. O tipo é a figura daquilo que um dia viria a ser real. E o antítipo é justamente aquilo que é real. O tipo, Adão. Adão era um tipo de homem perfeito, mas com o pecado caiu. Adão simbolizava quem? O perfeito que viria, que era Jesus. Adão não conseguiu ser perfeito. Jesus conseguiu ser perfeito. Então, Adão tipo, Jesus antítipo. É isso que a lição quer nos falar, tá? Hebreus 8:1 é o resumo de toda a argumentação apresentada, Indica individualidade e caráter. Trono da majestade é uma perífrase, um rodeio reverente de palavras para indicar o nome de Deus. Está lá em Hebreus 1:3. O autor diz que Jesus está assentado à direita de Deus, conforme o ensino das Escrituras. Marcos 16:19, Atos 2:33, 5:31, 1 Pedro 3:22, Hebreus 10:12 e Hebreus 12:2. Esse trono deve ser visto pelo crente como uma atração para envolvê-lo com esse amado Senhor e sumo sacerdote. Então, esse trono que a Bíblia está falando, que Jesus está assentado sobre esse trono, é para que o crente possa entender que ele tem de se envolver com Jesus, porque Jesus é eterno. Jesus é Deus e Jesus é Rei. E Jesus é o Salvador da humanidade. Hebreus 6:20, 7, de 1 a 28. O autor introduzindo o personagem Melquisedeque, está lá em Gênesis 14:17, 24, Salmo 110:4. A cuja ordem sacerdotal o Senhor Jesus pertence. Ordem sacerdotal. Tá? Não significa dizer que Melquisedeque é maior do que Jesus, não. Ordem sacerdotal. Mais à frente eu vou estar explicando para os irmãos o que é isso. E afirma que esse sacerdócio de Jesus é maior que o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, aquele que veio dos levitas, da tribo de Levi. Segundo a ordem de Arão, está lá em Hebreus 7:11, no caso, Melquisedeque. Vamos interpor ligeira palavra sobre este personagem, tipo do Senhor. Vamos explicar quem foi Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque ele foi rei de Salém, E a Bíblia diz que ele foi um sacerdote. Mas
Como é que ele pôde ser um sacerdote se os sacerdotes eles vinham da tribo de Levi? Eles tinham de ter uma linhagem levita. Como ele pôde? Por isso, vamos entender o comparativo que é feito entre Melquisedeque e Jesus. Por quê? Diz que é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque, na verdade, Melquisedeque ele é um sacerdote, ele foi um sacerdote que ele não teve linhagem sacerdotal. Ele não teve uma linhagem da tribo de Levi. Ele foi um sacerdote instituído por Deus, e o único instituído por Deus, humanamente falando, que não veio da tribo de Levi. Todos os outros vieram da tribo de Levi. Melquisedeque não veio. Melquisedeque foi um sacerdote instituído por Deus. E a Bíblia diz, a lição está dizendo aqui, que ele foi um tipo do Senhor. Foi uma sombra de um sacerdócio que seria eterno, que é o sacerdócio de Cristo. Tá? Dele se diz que ele é rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, e sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é o Senhor, justiça nossa, o príncipe da paz, o filho do Altíssimo. Melquisedeque foi chamado de rei de justiça. Jesus é chamado de justiça nossa. Melquisedeque foi chamado de rei de paz. Rei de paz. Jesus Cristo foi chamado de o príncipe da paz. Melquisedeque foi o sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus, o Filho do Altíssimo. Então, nesses três comparativos que nós fizemos aqui, nós entendemos que Jesus é maior. Jesus é superior a Melquisedeque. Está lá em Lucas 1,32. A cidade de Jerusalém é chamada a cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei. Portanto, a correspondência entre esses personagens. O Antigo Testamento menciona a ordem de Melquisedeque além da ordem de Arão. A ordem de Melquisedeque foi uma ordem temporal. A ordem de Arão também. Só que a ordem de Melquisedeque ela vinha simbolizando um sacerdócio eterno. Um sacerdócio que não teve origem sacerdotal. Tá? O Antigo Testamento menciona a ordem de Melquisedeque além da ordem de Arão. O que distingue uma da outra é a temporalidade da ordem de Arão e a perenidade da ordem de Melquisedeque. Perenidade é um sacerdócio eterno. Como Melquisedeque ele vinha simbolizando Jesus, que é eterno, então por isso que faz a distinção. O sacerdócio de Arão, né, temporal, acabava-se com a morte. O sacerdócio de Melquisedeque, simbolizando Cristo, um sacerdócio eterno. Claro que Melquisedeque morreu, não é mais sacerdote, mas Jesus está vivo e continua sendo sacerdote. E perenidade, como todos nós sabemos, significa eterno ou durável, né? Da ordem de Melquisedeque, Gênesis 14, 18 a 20 e Salmo 110. São as únicas informações sobre Melquisedeque no Antigo Testamento. Fora essa carta, não há menção a ele em todo o Novo Testamento. Então, as duas referências, Gênesis 14 e Salmo 110, são as únicas que existe a menção sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Tá? A estreita ligação entre Jesus e Melquisedeque, porque ambos são reis e ao mesmo tempo sacerdotes. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote. Jesus, rei dos judeus, rei eterno e sacerdote também. Tá? Melquisedeque não tem genealogia. Está lá em Hebreus 7,3. Ele não é filho de Deus, mas semelhante ao Filho de Deus. Isto é o que Deus quer que todos os crentes façam. Stott diz, eu gostaria de compartilhar o que tem feito minha mente descansar ao me aproximar do fim de minha peregrinação pela terra. É o seguinte, Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Semelhança com ele é a vontade de Deus para o seu povo. Deus, ele almeja, ele deseja que o homem se pareça com Cristo, em caráter e em essência. É isso que Deus quer que o homem faça. Hebreus 7, 4 a 10. Dízimos. Melquisedeque recebeu dízimos de Arão e o abençoou. Está lá no verso 6. Considerai, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Em seguida estabelece a relação dízimo e bênção, afirmando que o menor entrega o dízimo ao maior, enquanto o maior dá a bênção ao menor. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ao afirmar que Abraão tinha as promessas, o autor ressalta a grandeza de Melquisedeque sem contradição, sem dúvida, sem disputa. Como Abraão, todos os que creem têm a mesma promessa.
O dizimista é ávido por menor em relação ao que recebe os dízimos. No Antigo Concerto, os sacerdotes levíticos recebiam os dízimos. No texto citado, Melquisedeque recebe os dízimos, um sumo sacerdote sem genealogia. Na descendência levítica, a genealogia era a exigência básica para o sacerdócio. Melquisedeque é aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Está lá no verso 6 do capítulo 7. Sem genealogia, mas entre os sacerdotes. Melquisedeque não tinha genealogia, mas estava entre os sacerdotes. Tá? Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou. Hebreus 7,8 diz assim: a comparação anterior é entre o doador dos dízimos e o recebedor dos dízimos. Agora está estabelecida a diferença entre os dois sumos sacerdotes, um sacerdote temporal e um sacerdote eterno. Arão e Jesus. Arão, sacerdote temporal. Jesus, sacerdote eterno. São, portanto, dois sacerdotes. O primeiro composto de homens que morrem, Arão, representado por Jesus. Dizimista é uma pessoa que tem consciência de importantes realidades. Primeiro, houve um sacerdote temporal. O dizimista tem que entender isso. Há um sacerdote eterno. O dizimista tem que entender isso. O sacerdócio temporal era menor que o sacerdócio perene. O dizimista tem que entender isso. A entrega dos dízimos simboliza o reconhecimento de um maior, que recebe e abençoa o menor, que se humilha e entrega. Então, o homem que é dizimista, a mulher, o ser humano em geral que é dizimista, ele tem de entender que é necessário ele entregar os dízimos, porque o dízimo foi entregue a um sacerdote temporal, que simbolizava o sacerdote eterno, que é Jesus. E Jesus, até hoje, ele recebe dízimos daqueles que o servem, daquele que crê nele, daquele que é filho, e recebe como um sacerdote. Tá bom? A expressão meu dízimo deveria ser alterada para o dízimo devido ao sumo sacerdote, o dízimo que Jesus merece receber. De que se testifica que vive Jesus. E ao afirmar, eu e o Pai somos um, João 10, 29 e 30, portanto os dízimos pertencem ao maior, ao que abençoa. Então, meu amigo, o dízimo não é seu não. O dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor. Então devemos zelar e cuidar e entregar aquilo que pertence ao Senhor. Aqui e ali. Aqui representa o sacerdócio levítico, ali o sacerdócio de Jesus. Ambos recebem um dízimo, mas só um subsiste. Melquisedeque recebeu os dízimos e morreu. Jesus recebe os dízimos e permanece vivo, não morre. Está lá em Hebreus 7, 8, de 23 a 24. Quando um crente afirma que o dízimo é do Antigo Testamento, não está errado, porque é verdade. E porque o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Quando esses crentes deixam de entregar o dízimo pelo motivo que acima alegou, que o dízimo está no Velho Testamento, ou usou para a administração da igreja, isso é muito interessante da gente prestar atenção. Tem pessoas que não entregam o seu dízimo à igreja, mas ficam administrando o dízimo. Está errado do mesmo jeito. O dízimo é para ser entregue, Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para mantimento da casa de Deus. Então eu não posso administrar uma coisa que não é minha. Você não pode administrar uma coisa que não é sua. Tem de ser entregue para a administração da casa de Deus. Quem vai administrar é a liderança da casa de Deus, não sou eu. Legítimo é o primeiro sacerdócio e rejeita o segundo. Quem faz isso, quem acredita que o dízimo está no Velho Testamento, está legalizando a antiga aliança e rejeitando a nova aliança, que é Jesus. Tá? Reconhece o sacerdócio temporal e rejeita o sacerdócio eterno. Mas aquele de quem se testifica que vive, que é Jesus, continua a receber dízimos dos que reconhecem a perenidade do seu sacerdócio. Ele continua a receber os dízimos daqueles que reconhecem a sua eternidade. Hebreus 7,11. Foi necessário a ordem segundo Melquisedeque, porque a ordem levítica não alcançou a perfeição. A resposta à pergunta do texto seria: se o sacerdócio levítico alcançasse a perfeição, não haveria necessidade de um outro sacerdócio. Pura verdade. Não haveria necessidade de um novo sacerdócio. Se aquele sacerdócio levítico fosse perfeito, não precisaria Jesus ter vindo. Estava tudo correto. Está lá em Hebreus 7,19. Mudança no sacerdócio, mudança na lei. Se houve uma mudança no sacerdócio, automaticamente é uma mudança na lei. Por causa da estreita associação entre os sistemas,
A lei e o sacerdócio levítico foi sobre o sacerdócio que o povo recebeu a lei. Está lá em Hebreus 7:11. O sacerdócio é o centro da lei, que só podia ser cumprida por meio do sacerdócio. Mudança do sacerdócio implica em mudança da lei. Então, nos nossos dias atuais não existe mais lei. Por quê? Porque o sacerdócio acabou. O que existe hoje? O sacerdócio perene, que é o sacerdócio de Cristo. Então, saiu a antiga lei, saiu o antigo pacto, entrou o novo pacto com o sumo e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, mudou o sacerdote, mudou a lei. O sacerdote temporal acabou, o sacerdócio perene e eterno continua, que é o sacerdócio de Jesus eterno. Hebreus 7, de 3 a 14. A lei e o sacerdócio levítico não conheciam Jesus como sacerdote, porque não era da descendência levítica, ele não era um levita. É manifesto que ele descendia de Judá. Seu sacerdócio não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Uma vida que não tem fim. Por isso que ele foi um sacerdote, e é um sacerdote eterno. Porque a lei do sacerdócio diz o seguinte, que o homem ele seria sacerdote até a morte. Como Jesus não morreu e ressuscitou, ele continua sendo sacerdote. E vai continuar sendo pelos séculos dos séculos. O sacerdote teria que descender de Arão e pertencer à tribo de Levi. O ofício era fundamentado na genealogia. Jesus é sacerdote sem essa fundamentação genealógica. Portanto, não a lei de um mandamento carnal, mas o poder de uma vida indissolúvel. Não a lei de um mandamento carnal. Ele não morreu, ele não morre, mas o poder de uma vida indissolúvel. Por isso que ele é sacerdote eterno. Ele é sacerdote para sempre. Os sacerdotes levíticos comprovaram a ascendência levítica. Eram investidos e morriam. Jesus tem um sacerdócio perpétuo que salva perfeitamente e vive para interceder. Jesus, ele vive constantemente intercedendo por todos aqueles que o têm como sumo e eterno sacerdote. Hebreus 8:6. Agora o autor sustenta sua argumentação a respeito da superioridade do Senhor Jesus. Primeiro ponto. Ele é o sacerdote que se assentou no trono de Deus. Nenhum sacerdote fez isso. Ele é sacerdote e rei. Por isso que Melquisedeque foi comparado a Jesus, porque só Melquisedeque também era rei e sacerdote. 2. É ministro do santuário, das coisas santas. O verdadeiro tabernáculo foi fundado por Deus. Ele é o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é o verdadeiro Senhor. É isso que o autor está querendo dizer. Jesus não ofereceu sacrifícios na terra segundo a lei, pois a lei não o considerava sacerdote. Ele nunca ofereceu sacrifício. Por quê? Porque a lei não o considerava sacerdote, então ele não podia fazer isso. Mediante a lei, não. Jesus tem um ministério mais excelente do que todos os sacerdotes antecedentes. É mediador de um melhor pacto, que está afirmado sobre melhores promessas. O antigo pacto, a lei, entre Deus e Israel, não dependia apenas do Senhor para seu completo cumprimento. Israel descumpriu a promessa, então a lei enfraqueceu e não pôde alcançar o ideal do pacto, por causa da influência deletéria da carne. A influência que destrói, que é o pecado, que é a humanidade, que é a limitação. Não pôde. Israel desobedeceu, saiu da presença de Deus. Então os levitas desobedeceram, saíram da presença de Deus. Então, aquele velho pacto, ele não só dependia de Deus, ele dependia também do homem. Lembram que para o homem, o sacerdote oferecer o sacrifício, ele tinha de oferecer primeiramente por ele? Então, o que a lição está querendo dizer é o seguinte, é que não dependia somente de Deus, dependia do homem. E o sacerdócio de Cristo hoje só depende dele. Ele é santo. O antigo pacto teve homens e anjos por mediadores. O mediador do novo pacto é Jesus. Não tem outro, tá? Maria, Paulo, Pedro, João, não tem outro mediador. Ambos os pactos foram firmados por promessas divinas, mas Israel não permaneceu naquele pacto. E eu para eles não atentei, diz o Senhor. No novo pacto, a lei não é escrita em tábuas de pedra, mas no entendimento de Israel, do povo. No antigo pacto foi escrito nas tábuas de pedra. Lembram? No novo pacto é escrito na mente e no coração do homem, para que o homem não venha pecar contra Deus. Visbis afirma que não pode minimizar a superioridade de Jesus Cristo, porque ele ministra
sobre a base de um pacto melhor, em um santuário melhor e por causa de um sacrifício melhor. Um pacto melhor, uma nova aliança, um santuário melhor que ele próprio e por causa de um sacrifício melhor que foi o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então não tem como ele ser inferior, ele é superior ao antigo pacto, aos sacerdotes. Pacto melhor, tudo quanto a lei de Moisés foi incapaz de cumprir, Deus cumpriu em Jesus. A encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus não invalidam o Antigo Testamento, não invalidam, que sempre será a eterna palavra de Deus. Ele contém todas as promessas de Deus cumpridas em Jesus Cristo. Atos 13:39. O Antigo Testamento contém todas as promessas que mostraram Jesus. Foi necessário o Antigo Testamento para apresentar Jesus ao homem. Hebreus 8:13. O primeiro pacto de Deus com Israel tornou-se antiquado. Não é referência ao Antigo Testamento. O antiquado não é referência ao Antigo Testamento, não, tá? Está lá em João 17:17. Antiquado refere-se a coisas. Envelhece refere-se às pessoas. Scheiner observa, o terreno antecipou o celestial. A antiga aliança, o velho pacto, preparou o caminho para a nova, indicando claramente que a antiga aliança cessaria. O Velho Testamento ele serviu para isso, a antiga aliança serviu para isso, para indicar que viria uma nova e eterna aliança. O Antigo Testamento mesmo profetizou que a nova aliança chegaria e que o completo e final perdão dos pecados se tornaria uma realidade. A lição de hoje nos mostra o seguinte: Jesus é um eterno sacerdote. O antigo pacto ele não tinha como perdoar pecados, ele encobria os pecados. Era como se você tivesse algo aqui e colocasse um pano por cima, mas ele continuava ali. Não tinha a veracidade de perdoar, de limpar. Só o sangue de Cristo tem essa condição. Só o sacerdócio de Cristo tem essa condição. Só o sacrifício, só a morte, só o sangue de Cristo pode lavar o homem de qualquer pecado. Por isso que muitas vezes nós ficamos revoltados porque pessoas matam, roubam, estupram, fazem atrocidades e se arrependem e vai para o céu. Porque confessou, porque acreditou que Jesus poderia limpar a sua mancha, porque acreditou que o sangue de Jesus poderia purificá-lo de todo pecado. Então essa foi a nossa 7ª lição. Uma lição bem rápida, simples e de fácil entendimento, para que a gente entenda que o nosso sumo sacerdote é Jesus, que sem ele não há esperança, que sem ele não há vida eterna, que sem ele não há salvação. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus, que você, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para a gente, que a gente tem o maior prazer em responder, tá? Manda aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo canal do YouTube, pode mandar que a gente tem o maior prazer em responder, tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia e por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Lhe pedimos que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade, que o Senhor nos prepare para melhor te servir e que o Senhor nos prepare para a Tua vinda gloriosa. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Então que essa mensagem possa ficar no meu coração e no seu coração, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus, que Deus nos abençoe.